Gente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo, tá? E já vou logo dizendo para vocês que se vocês gostam de assuntos como filosofia, cristianismo e teologia, vocês estão no lugar certo. Então já se inscreve aí, já deixa seu like para ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse. Mas vamos lá. Eu quero hoje, aqui nesse vídeo com vocês, analisar um debate que houve entre o pastor Tarsos, né? E ele foi convidado para debater contra dois ateus, ou pelo menos um é ateu, o outro não se identifica como ateus, que é justamente o professor Sabino. Ele diz que é um hermenêutico que gosta de estudar exegese bíblica, mas a forma como ele trata o debate, como se ele estivesse contra o pastor, é como se ele fosse um ateu. Mas enfim, a questão é, vamos analisar um ponto aqui do que ele falou, esse tal de professor Sabino, ele falou algo, e vou colocar o vídeo dele aqui para a gente analisar, e eu quero trazer alguns pontos para vocês mostrando que eu não concordo com a fala dele, e vou mostrar o porquê. Então vamos lá, vou colocar o vídeo aqui pra gente ver e analisar, vamos lá. Quem cria Deus é a mente humana quem cria Deus. É a mente humana quem cria Deus. Quê? Com base em quê? Em todas as religiões, quem cria a mente do ser humano. A primeira religião que surgiu no mundo foi o politeísmo. Foi a crença em vários deuses sumérios. E como eles criaram esses deuses? Pela natureza, observando o sol, lua, raio, estrela. Inclusive o próprio judaísmo no começo era politeísta. Justamente como entrar, que era o período patriarcal era politeísta. Isso está em Josué 24:2. Nós temos uma declaração muito clara. Todas as divindades que eram adoradas pelos patriarcas, como Deus El, Elion, Shaddai, eram divindades distintas dos grandes panteões existentes. Elohim, Elohim é a pluralidade de El. Deus El, quem exato. tem acadiano, você tem o garítico. Ilu, você tem as ramificações da ramificação semítica do tronco semítico. Então vamos lá, gente. Percebam que o que ele está falando é que as primeiras religiões que surgiram na história da humanidade, elas eram religiões politeístas. Mas o primeiro ponto que eu gosto de analisar com vocês é justamente sobre essa fala. Um bom estudioso, né, da antropologia, claramente não é minha área é teologia, mas tem um antropólogo, etnólogo, que estuda sobre essas coisas. E eu posso dizer a vocês com veracidade que não se tem como saber com 100% de certeza qual a religião que foi predominante na sociedade inicial, se foi o politeísmo ou se foi o monoteísmo. Não se tem como saber com exatidão se o politeísmo existiu primeiro ou se o monoteísmo surgiu primeiro. E eu falo isso com base em que Helmut Schmidt, ele é um grande estudioso da área, né, um estudioso moderno, e ele justamente critica essa ideia. Ele argumenta, por exemplo, que as religiões tribais antigas, elas eram monoteístas e que o politeísmo foi uma fragmentação do monoteísmo original. Então ele acredita que no início existia apenas um conceito de Deus Supremo, criador de todas as coisas, invisível, e que o politeísmo ele veio a se originar pós o monoteísmo. A teoria desse cara ele chama de monoteísmo primitivo. Então, observe, a realidade é que não tem como nós sabermos com exatidão se existia primeiro o politeísmo ou se foi o monoteísmo. Então já eu adianto a vocês que ele afirma que foi o politeísmo, mas eu digo a vocês que não tem como saber. Quando nós vamos analisar um outro período da história, né, os pré-socráticos na filosofia, né, os gregos, perceba, sabemos que os gregos eles eram politeístas, a gente sabe disso, mas quando a gente fala lá dos pré-socráticos, a gente está falando do início do pensamento filosófico. Já se tinha uma pessoa que acreditava com grande convicção em um único Deus. Eu não sei se vocês sabem. Os pré-socráticos, alguns pelo menos, eles eram divididos como Heráclito, como Anaximênides, Tales de Mileto. Mas tinha um filósofo que eu particularmente achei muito interessante, que se chama Xenófanes. E justamente o Xenófanes, ele criticava a ideia desses deuses antropomórficos, deuses que eram segundo a semelhança do homem, Deus que era segundo o sol, a natureza. Ele criticava essa ideia de Deus. Para Xenófanes, e observe que nós estamos falando de um período muito antigo, estamos falando dos pré-socráticos. Xenófanes ele acreditava em Deus, só que dessa forma, da forma monoteísta. Ele acreditava em um Deus supremo, criador dos céus e da terra. Então perceba, não tem como nós sabermos 100% com convicção, como ele falou aí no vídeo, né? A primeira religião foi o politeísmo. Não. A grande realidade, se a gente for parar para estudar, para ver esse assunto, é que não tem como ter 100% de certeza sobre isso. Não se sabe se foi o politeísmo ou o monoteísmo. Agora perceba, qual é a visão teológica, bíblica, sobre esse assunto? Como é que nós olhamos para esse assunto? No início, lá no Gênesis, a Bíblia declara que o homem ele pecou, ele caiu. E logo o homem, ele veio, a teologia chama de depravação total, que é a destruição da imagem de Deus na humanidade. Então a teologia ensina
que o homem, após o pecado ele entrou na natureza humana e ele deturpou a mente humana, a alma, a cognição. Então o homem ele vive uma vida de pecado e ele não consegue mais chegar a Deus como Adão ele conseguia chegar a Deus. Mas o porquê que eu estou trazendo isso? Paulo ele vai falar uma coisa brilhante sobre esse assunto e eu vou querer ler aqui com vocês para a gente analisar de uma perspectiva mais bíblica esse assunto. Vou colocar o texto aqui passando para vocês, mas se vocês tiverem uma Bíblia aí, quiser abrir para ler junto comigo, ó. Romanos, capítulo 1, vamos começar a ler o versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque aqui é Paulo falando, tá? Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E, preste atenção no versículo 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo, no Romanos capítulo 1, ele está falando justamente da decadência da humanidade, de todo o pecado e do afastamento do ser humano de Deus. E observe que ele deixou claro, os homens, eles mudaram a glória de Deus, eles transformaram um Deus incorruptível em um Deus corruptível. Então os homens, eles tinham a noção de um Deus supremo único, mas por conta do pecado que destruiu a humanidade, o homem ele passou a buscar outros tipos de deuses. Então, quando a gente vai ver lá em Gênesis, Deus ele chamando Abraão, a gente vê Deus tirando Abraão daquele meio politeísta, porque ali eram politeístas, né? Deus ele tira Abraão lá para o Deus verdadeiro, o Deus que Paulo está falando, incorruptível, se revelar a Abraão. Então foi através de Abraão que Deus ele conseguiu começar uma nova aliança se revelando e mostrando quem de fato é o verdadeiro Deus. Então, na teologia, nós acreditamos que toda aquela história do politeísmo era porque eles tinham deturpado a imagem do Deus onipresente, único, criador dos céus e da terra. Então percebam que quando nós vamos analisar esse assunto a fundo, não é da forma como esse cara, o Sabino, ele está falando. Todos aqueles deuses politeístas, todos os deuses gregos, eles já foram deixados para trás. Quando nós falamos de Deus, hoje, nós entendemos que existe apenas um Deus criador dos céus e da terra. Por mais que existam outras religiões que sejam sim politeístas, mas para que a religião faça sentido, só um Deus infinito, supremo, poderoso, poderia existir para criar todas as coisas e se relacionar com o homem novamente. Então eu acredito particularmente que a perspectiva cristã sobre Deus é uma perspectiva correta. Eu estou dando aqui um exemplo citando a Bíblia, mas esse é um assunto bem profundo. O que eu quero mostrar para vocês é que não é da forma como ele falou. Então fica essa análise aí, eu espero que vocês tenham captado a mensagem que eu quis passar sobre entender que ninguém sabe se era politeísta, se era monoteísta. A ideia é que parece que era monoteísta, de acordo com um grande pensador, que eu citei o nome dele, né? Mas aqui foi mais uma análise para mostrar para vocês